Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço a sua companhia e audiência. O número de mortes por complicações da Covid-19 no Brasil segue diminuindo. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a média móvel de 7 dias registrou uma média diária de 617 óbitos, que é o menor nível desde dezembro de 2020, que foi de 611 mortes. Até o fim de agosto, o menor nível de mortes do ano havia sido registrado no dia 3 de janeiro. Em 27 de agosto, a média ficou abaixo desse patamar, ao apresentar 688 óbitos. Já em relação ao mês anterior, a queda chegou a 30,4%. O pico de óbitos na pandemia da Covid-19 no país foi registrado em 12 de abril, quando foi observada uma média de 3.124 mortes, 5 vezes acima do último número apresentado pela Fiocruz. A média móvel de 7 dias é calculada somando-se os dados do dia em questão com os 6 dias anteriores e dividindo o resultado por 7. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou 25 lotes com cerca de 12 milhões de doses da vacina Coronavac que foram envasadas em fábrica não inspecionada. Então, ao todo, são 25 lotes de Coronavac, com cerca de 12 milhões de doses. Outros 17 lotes envasados na mesma fábrica do laboratório chinês Sinovac, com 9 milhões de doses, estão em tramitação de envio e liberação ao Brasil. O Instituto Butantan, que distribui a vacina aqui no Brasil, informou a Anvisa sobre o caso. E explicou que isso aconteceu porque houve uma mudança em uma das etapas do processo de formulação da vacina na fábrica da Sinovac na China. Ainda de acordo com o Butantan, a fábrica tem certificação que segue boas práticas internacionais e os imunizantes são seguros para a população. A medida anunciada pela Anvisa tem um prazo de 90 dias. A agência informou que vai avaliar as condições do novo local de produção da vacina. Já o Ministério da Saúde informou que está em contato com a Anvisa e todas as providências estão sendo tomadas para que as vacinas não sejam aplicadas aqui por enquanto. No Rio de Janeiro, um lote chegou na sexta-feira. Na capital, no sábado, pouco mais de 1.200 pessoas foram vacinadas com dose desse lote interditado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não há, nesse momento, indicação de revacinação. O Programa Nacional de Imunização recebeu quase 5 milhões de doses do imunizante da Pfizer. A distribuição das vacinas nos estados deve começar nos próximos dias. As doses da vacina da Pfizer chegaram divididas em 4 lotes no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior do estado, entre o sábado e o domingo. Ao todo foram entregues 4.951.440 doses do imunizante, já prontas para aplicação. O Ministério da Saúde informou que a distribuição dessas doses aos estados ocorrerá nos próximos dias. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, já foram distribuídas mais de 55 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, somados aos imunizantes da AstraZeneca Fiocruz, da Sinovac Butantan e a Janssen, já são quase 254 milhões de doses contra a Covid-19 destinadas a todo o Brasil. Cerca de 133 milhões de brasileiros receberam ao menos a primeira dose e 65,6 milhões estão completamente imunizados. A ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, será palco do primeiro teste preparatório para o censo 2022. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, vão entrevistar moradores do local até o dia 24 de setembro. De acordo com o Instituto, Paquetá foi escolhida para participar porque já tem mais de 85% da população imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Mesmo assim, quem estiver aplicando a pesquisa vai usar máscara e protetor facial durante as visitas. Este censo deveria ter sido realizado no ano passado, mas foi adiado devido à pandemia de coronavírus. Remarcado para 2021, ele acabou sendo novamente suspenso, agora pela falta de recursos. Para 2022, o orçamento da União prevê R$ 2 bilhões para a realização do censo. Visto como o principal fator de risco do coronavírus, a obesidade é a realidade de muitos brasileiros. Especialistas conscientizam a população sobre os cuidados com o peso.
Estudos realizados em mais de 70 países apontam que as pessoas obesas têm o risco de morte aumentado em 48% por complicações da Covid. Ter um índice de massa corporal superior a 30 corresponde a uma taxa de 110% de chances de hospitalização. E desses casos, 75% podem precisar de internamento em UTI. Nós temos alguns fatores que tornam a obesidade o principal fator de risco para o Covid. Inicialmente, o tecido gorduroso serve como um depósito do vírus. Um outro fator é que o paciente obeso, geralmente tem uma capacidade ventilatória pulmonar menor, devido à obesidade muitas vezes se concentrar na região abdominal. Então o vírus acaba atacando o pulmão e ele já tem uma deficiência pulmonar, acaba agravando ainda mais. A maior parte dos pacientes obesos apresentam doenças associadas, que são as chamadas comorbidades. Então, são pacientes mais graves. Um estudo recente mostrou que em torno de 9% dos pacientes obesos que vão para a UTI, infelizmente, acabam falecendo. Comorbidades como obesidade, hipertensão e diabetes precisam de um olhar mais atento em meio à pandemia. Essas doenças tendem a agravar os sintomas causados pelo coronavírus. A principal dica dos profissionais é adotar hábitos saudáveis. Nós sabemos que agora, em época de pandemia, a alimentação acaba entrando aí como um dos desfechos principais aí para ajudar na melhora. Falando um pouco sobre alimentação relacionada à Covid, é muito importante adequar alimentos que auxiliem na questão da imunidade, auxiliem na questão de uma melhor saúde corporal, além de tudo, lembrando sempre de aliar uma atividade física sempre. Um kit de diagnóstico que detecta o coronavírus em até 5 minutos pode se tornar realidade até o final deste ano. O dispositivo, desenvolvido a partir de anticorpos extraídos de animais, tem custo avaliado em R$ 5,00 para fabricação e distribuição para o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelo Instituto Vital Brasil. Essa é a expectativa da professora Célia Roncone Machado, do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, que coordena o grupo de trabalho. Participam também do grupo a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, as Universidades Federais do Rio de Janeiro, de Goiás, do Tocantins, de Minas Gerais, a Universidade de Brasília, de São Paulo, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste e o Instituto Butantan. No momento, estão sendo feitos experimentos com amostras de saliva e muco nasal de pacientes para validar o método, que aguarda aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Boletim Coronavírus está terminando, você continua com a nossa programação. Até a próxima!